Certo. Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade ao CONES, o primeiro Congresso Norte-Nordeste de Empreendedorismo e Inovação, com o segundo dia. E nessa tarde, a gente vai ter os minicursos, e o primeiro minicurso a ser ministrado, intitulado Tendências Inovadoras no Empreendedorismo Estético, Como Inovar no Mercado da Beleza. O mesmo vai ser ministrado pela palestrante, a doutora Luana Teixeira. A mesma é especialista em ortodontia, especialista em harmonização facial e autoestima, graduada pela Unifor, Fundação Edson Queiroz. Doutora Luana, seja bem-vinda ao nosso congresso. Obrigada. Pedimos desculpa pelos minutinhos de atraso. Quando a senhora quiser, pode dar início. Tá ótimo. Boa tarde, gente. Para mim é um enorme prazer estar aqui mais um ano, mais um convite para palestrar para alunos e profissionais da área da saúde, contando um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha área profissional, pessoal também. E para mim é um grande convite estar aqui. Então, eu queria primeiro agradecer, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho, sobre as tendências, inovadoras no empreendedorismo estético, que é uma área que vem, crescendo bastante. E como inovar no mercado da beleza. Pode passar. Aqui eu vou contar um pouquinho, sobre a minha trajetória, sobre a minha história, e quem eu sou, Eu sou Luana Teixeira, como ele falou. Eu sou graduada pela Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, em 2013. Então, em 2009 eu entrei, em 2013 eu concluí. Então, já tem um tempinho. Eu fiz pós-graduação em ortodontia. Para quem não é da área da odontologia, a ortodontia é a área de aparelhos, então tem a parte da estética muito ligada, a parte de Invisalign, os aparelhos fixos, ortopedia também. E em seguida eu fiz aperfeiçoamento em dentística, que para também quem não conhece, é a parte da estética, sobre clareamentos, resinas, facetas também. Então toda essa parte estética, como já foi visto, eu tinha, desde a faculdade eu tinha uma grande atração pela área da estética. Então durante toda a faculdade eu buscava me aprofundar em procedimentos que envolviam a área da estética, em facetas de resina. Então, eu sempre estava buscando seguir nessa linha. Então, quando eu concluí a faculdade, eu já sabia que eu queria algo nesse sentido, Então, desde cedo já despertou em mim essa paixão, Tenho residência na área da harmonização facial, fiz vários cursos na parte de harmonização, A parte da harmonização para os dentistas, Demorou um pouquinho, para a gente conseguir fazer a questão da pós-graduação, cursos, assim como hoje é permitido para várias áreas também, Então, hoje tem profissionais que são biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, que também, enfermagem, Várias áreas que hoje também podem atuar na harmonização. Lógico que cada conselho tem suas restrições em relação à pós-graduação, Mas hoje em dia várias áreas estão atuando na harmonização. Hoje em dia eu também faço mentorias, VIP e de alunos que são da área da saúde e que querem ingressar nessa área. E eu faço mentorias desde 2021, tá bom? Pode passar. Aqui é um pouquinho da minha rotina, Então, eu atendo no consultório. Hoje eu atendo praticamente só a parte da harmonização, a parte da odonto. Eu tenho pouca atuação hoje, no mercado, porque para mim essa área eu comecei a ter tanta demanda que eu tive que decidir, o que é que eu iria focar em fazer. Então, aqui é um pouquinho da minha rotina, de consultório, de atendimentos, com as alunas aqui, a parte teórica e a parte prática, É uma aluna do curso VIP, certo? E hoje em dia o meu atendimento está praticamente só na estética, Pode passar. E aqui a gente vai ter um pouquinho do que é o conceito de estética, O estético ele é muito subjetivo, Mas existe um conceito, do que é o estético, E esse é o conceito. A estética ela é conhecida também por ser a ciência do belo, a filosofia da arte que dedica-se a estudar aquilo que é belo nas manifestações da natureza e também nas manifestações artísticas, A estética é uma área da filosofia, é, portanto, um ramo filosófico,
que dedica-se a estudar e investigar a essência da beleza. E trazendo aqui um pouquinho para a minha realidade, né, para a nossa realidade. Tanto a parte da odonto, né, como a parte da harmonização, elas têm essa questão da estética, não como um padrão único, mas individual, né? Nós somos seres diferentes, nós temos anatomias diferentes, mas existe um estudo, né, sobre medidas, ângulos, simetrias, que norteiam para a estética, né? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, tanto na odontologia, a gente vai medir os dentes, ver questão de largura, comprimento, cor, o sorriso em relação ao rosto do paciente, em relação, inclusive, à sua personalidade, tá? Isso tudo, né, a gente vai avaliando como um todo. E na harmonização também, porque muita gente pergunta assim, como é que eu sei o que era o ideal, né? O que é que você mudaria em mim? Então, a gente vai avaliar tudo isso, tanto a queixa do paciente, né, o que ele gostaria de mudar, mas quando ele não vem com essa queixa tão evidente, né, às vezes ele não nota o que é que está diferente, que queria melhorar, a gente, como profissional, tem como passar esse conhecimento para ele, entendeu? Simular algumas diferenças que faria, mostrar alguns casos de antes e depois, falar a nossa opinião de acordo com isso que eu falei, entendeu? Com essa linha de simetria, de ângulos. Então, tudo esse conjunto leva a uma estética mais favorável. Pode passar. E a harmonização facial, né? Muita gente só ouviu falar, às vezes muita gente não sabe ainda o que é. Mas hoje em dia eu acredito que grande parte das pessoas, até as leigas, que não são da área da saúde, né? As pessoas no geral, inclusive pela mídia, né? Elas têm um grande contato com a harmonização, né? Inclusive casos que não ficaram tão bons, que viralizam, né? Viraliza tanto a parte boa como a ruim também, tá? Mas a harmonização, ela não é só um procedimento, né? Tem até pacientes, alunos que perguntam assim, quanto custa a harmonização? Né? Isso é muito variável, porque a harmonização, ela não é só um procedimento, ela é uma soma de procedimentos, ele é um conjunto, tá? Inclusive, ele pode ser um procedimento ou um conjunto de vários procedimentos, ele não é uma coisa só. Então, a harmonização, ela é basicamente um conjunto de procedimentos. Então, tem a toxina botulínica, né, que é o Botox, que serve principalmente para rugas, mas ele tem também a sua função funcional. Por exemplo, quem tem bruxismo, quem teve paralisia facial. Então, nesses casos, são pacientes que fazem não só pela estética, mas justamente para melhorar uma função, né? Existe também, hoje em dia a gente usa o Botox para estética na parte de rugas, tá? Mas tem essa questão funcional. Tem os preenchimentos, né, feitos com ácido hialurônico, tem a questão da melhora da flacidez, que a gente faz com o estímulo de colágeno, tem a questão do ultrassom microfocado, que são tecnologias, né, que a cada dia que passa surgem novas tecnologias, laser, tudo isso são procedimentos que são agregados na harmonização. Então, a harmonização é uma lista de procedimentos que você pode estar fazendo para ter um resultado específico. Inclusive, alguns resultados são mais otimizados na junção de procedimentos. Tá entendendo? Você faz um estimulador de colágeno para diminuir a flacidez, em seguida faz o preenchimento para melhorar a olheira, bigode chinês, essas regiões. Então, eu vou mostrar para vocês alguns casos, né, de alguns procedimentos que a gente faz bastante. Pode passar. Nesses casos, né, que eu estou mostrando na primeira foto, é um caso de preenchimento labial, que é algo que tem crescido bastante no mercado. É algo que eu faço bastante, inclusive. Na segunda foto, a paciente fez preenchimento tanto de lábio como de bigode chinês. Ela fez botox também, outros procedimentos para melhorar a questão do envelhecimento, né? Hoje em dia se discute bastante sobre o gerenciamento do envelhecimento, que são aqueles pacientes que não querem mudar o seu rosto, eles não querem ser transformados, mas querem manter o que eles são hoje por mais tempo, né? Então, eles fazem mais a questão da prevenção. Então, existem tratamentos também para isso, que você não vai mudar, mas você vai rejuvenescer de forma natural, tá? Essa terceira paciente da foto, que está de perfil, ela fez a rinomodelação. Então, inclusive, ela é minha prima, né? Ela permitiu eu publicar as fotos. Ela se queixava do nariz dela, que ela achava a pontinha para baixo, e isso fazia com que ela não gostasse de tirar foto de perfil,
ela sentia vergonha, inclusive, né, em alguns momentos de foto, né, de foto dela mesma. Então, isso prejudicava também, né? Na maioria dos pacientes, isso prejudica não só a questão dele na estética, mas o convívio, né? A qualidade de vida, a questão de como ele se vê. Essa foto da ponta de baixo, a paciente fez, ela se queixava da região de papada, né? E a gente fez o preenchimento de mento, que é de queixo, e de mandíbula. Então, a gente conseguiu melhorar o contorno, conseguiu diminuir essa questão da papada dela. Então, tudo isso são procedimentos específicos para queixas específicas, né? Pode passar. Nessa foto aqui tem a questão do Botox, né? Muita gente confunde o preenchimento com o Botox. O Botox, ele é para ruga, é isso que a gente está vendo. Já o preenchimento, né, ele vai volumizar. Para lábio, bigode chinês, olheira. Tem muita gente que fala assim, vou fazer um Botox na boca, né? Como se fosse, mas no caso é o preenchimento no lábio. E aqui a gente vê um antes e depois, né, do paciente, né, com algumas rugas, e a foto de baixo, já depois de 15 dias da aplicação do Botox. Certo? Então, ele é muito utilizado, tanto em homens como mulheres, pessoas mais novas, né, fazendo preventivamente, pessoas já mais velhas, para tratar o que não tratou mais cedo. Então, tem um mercado bem amplo, certo? Pode passar. Aqui mais um caso de full face. Full face, quando a gente fala full face, são vários tratamentos que a gente faz no rosto todo. Então, essa paciente da primeira foto, ela fez preenchimento na região de olheira, malar, que é essa região de maçã do rosto, fez lábio e mento, que é o queixo. Então, todos os procedimentos deram um ar de descanso para a paciente, que ela era novinha, né? Mas ela tinha um ar de cansaço. E isso era uma queixa grande dela. Então, a gente conseguiu fazer esses procedimentos, a gente usou pouco, né, material, mas conseguiu melhorar o perfil dela. E na segunda foto é um caso de preenchimento labial. Pode passar. Então, trazendo um pouco, né, para o nosso caso aqui, o impacto da harmonização facial na autoestima, né? É uma transformação que ela é além da estética, né? Muitas pessoas veem a estética como sendo algo só externo, mas a gente sabe que não é assim, né? Muitas pacientes minhas que eu atendo, grande maioria estão vindo de períodos ruins, assim, ou foi uma fase ruim na vida e elas estão buscando melhorar, né? E depois que elas retornam, às vezes 15 dias depois, 20, do primeiro atendimento, elas já são outras pessoas. Elas já se cuidam mais, elas já vêm mais alegres. E isso impacta como um todo, né? Impacta no trabalho dela, na comunicação dela, a segurança, né? Na forma como ela se relaciona com as pessoas, com o mundo, né? E é isso que eu falo, que isso não, a estética em si, não só a harmonização, como a estética no geral, né? Os outros procedimentos que envolvem estética corporal também, facial, peelings, lasers, todos os procedimentos, eles melhoram também a qualidade de vida dos pacientes, não só a estética. Não é só sobre estética. Pode passar. E o que é o empreendedorismo, né? Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente pensa logo em empresário, né? Alguém assim. Mas isso está muito ligado a produtos e vendas, né? Serviços, no geral. E o mercado da estética, ele está em ascensão, né? A gente notou até que durante a pandemia, em 2020, muitas coisas fecharam, né? E tudo. Mas assim que foi reaberto, uma das coisas que não sofreu muito com essa mudança, né? Na sociedade foi a questão da estética, né? Os salões de beleza, as clínicas de estética em si, inclusive abriram muitas logo em seguida. É um ramo que ele não tem essa questão da queda muito brusca como a gente vê em outros ramos, né? Ele está em ascensão, no caso. Inclusive os brasileiros, eles são considerados o público que mais se cuida, né? Eles são as pessoas que têm mais vaidade, a questão da saúde, a questão dos dentes, inclusive a odontologia, ela é muito valorizada lá fora, né? Os dentistas brasileiros, inclusive, porque eles trabalham muito bem. E os brasileiros têm o costume eles têm o hábito de se cuidar mais, de frequentar o dentista, de se cuidar, de ir em salão. Tanto que aqui você vê salão de grande porte e para públicos diferentes, para homem, mulher.
Enfim, é um público que ele tende a se cuidar mais, é um mercado que tem crescido bastante. Tá? E aqui eu peguei também um pouquinho do conceito de empreendedorismo. Né? Ele tem um foco em desenvolver, realizar e executar. É uma prática em transformação da realidade, com atitudes e ideias para desenvolver novas maneiras de fazer as coisas. É uma busca da realização de um sonho, de um projeto de vida. O empreendedor, ele é um agente de transformação. Ele tem a capacidade de desenvolver, aprendendo a lidar com pessoas, amar o que faz e a se comunicar melhor. E o empreendedor, ele não está satisfeito com o estado das coisas e decide construir algo novo, certo? Então, assim, a gente está muito ligado a construir sonhos, né? Realizar sonhos. Então, uma pessoa que ela é um corretor de imóveis, ele não está só vendendo imóveis, né? Alugando. Ele está também ajudando a construir sonhos, né? Realizar sonhos, de ter um lar, uma família. Então, a gente, principalmente na saúde, né? Um nutricionista, ele não vende só algo estético, emagrecimento, ele também vende saúde. Então, qualidade de vida, de sono, enfim. E a estética é basicamente assim também, ela não vende só um produto, ele não vende um botox, ele vende uma melhora na autoestima, um impacto em tudo, entendeu? Então, a questão de você também se conectar com o paciente, se conectar com o seu público, isso faz muita diferença, né? Porque você não está ali só para vender um produto. E as pessoas hoje, elas são muito ligadas a isso, é o que diferencia basicamente um profissional do outro. Aquele que só está preocupado em vender, e aquele que está em busca de resolver, né, solucionar o problema que aquele paciente está buscando, né? Então, o empreendedor também, ele não necessariamente é um empresário. Muita gente até acha que é isso, mas ele também pode transformar a empresa em que ele trabalha, né? Ele muda o ambiente para melhor, ele sabe articular, e é basicamente assim, uma pessoa com esse perfil que até, inclusive, o mercado de trabalho busca, né? As empresas, alguém que quer transformar aquele ambiente, né? Que quer melhorar, que quer trazer ideias novas, que quer inovar, inclusive, né? E algo que eu sempre falo, né? Que, inclusive, se você, às vezes, está trabalhando em empresa, mas pretende um dia montar a sua, é no hoje que você começa a plantar, é no agora. Na empresa que você está, você começa a semear, né, aquelas sementes, para um dia você colher esses frutos, né? E você tem que acreditar no produto. É algo que eu falo bastante também, né? Não adianta você vender algo, independente do que seja, inclusive tratamentos, que você não acredita, né? Então, você precisa acreditar naquilo. Você precisa acreditar que aquilo vai realmente trazer uma mudança, um benefício na vida da pessoa. Então, por exemplo, trazendo um pouquinho para mim, a questão da harmonização. É importante que quem trabalhe com isso realize, né, os procedimentos também, até para você comentar com seus pacientes como foi a sua experiência. E uma das coisas que eu mais recebo é, doutora, o que foi que você fez? Entendeu? Então, assim, muitas coisas eu mostro como eu era, o que foi que eu fiz, entendeu? E isso valida para o paciente, né? O que você realmente acredita, no que você vende, porque você faz também, entendeu? Pode passar. Então, empreendendo na área da estética, né? Seja intencional, né? Isso que eu falo sobre ser intencional é bem abrangente, né? Então, você tem que ser intencional em tudo, né? Se o que eu falei sobre você plantar hoje para você colher amanhã é em relação ao seu estilo de vida, né? O que você quer para o futuro, você já tem que ir construindo hoje. Se um dia você quer ter uma clínica, se você quer trabalhar com estética, você já tem que ir estudando hoje, já tem que ir fazendo um plano de ação para a sua vida, tá? Seja intencional nesse sentido. A possibilidade de fidelizar pacientes. Então, a área da estética, ela tem muito disso, de o paciente ele ficar fiel a você. Você conhece o paciente, ele indica. Hoje em dia, o maior público que eu recebo não são de pacientes que eu capto no Instagram, em redes sociais. A maioria é indicação. São pacientes que fizeram tratamento e indicam para outras pessoas. E a estética, querendo ou não, é uma área que o paciente, ele é recorrente. É aquele paciente que vai e volta, até porque são procedimentos que precisam de manutenção, né?
ele gosta do resultado, então ele vai fazendo com o decorrer do tempo. Tem tratamentos que são feitos a cada 4, 6 meses, tem outros que são anuais. Então, tudo isso aí, né, a cartela de pacientes que você tem, ela é recorrente e crescente, porque vem aqueles que já são antigos, né, periodicamente, e vem aqueles novos, né. Tem uma alta demanda de público, tanto masculino como feminino, né, de diferentes idades. Como eu falei, não tem um público específico. Normalmente, hoje em dia, né, tá bem crescente, então é bem diversificado. E a questão de parcerias também, né, a área da estética, isso que eu digo no geral, tá? Não só da harmonização, mas a área da estética no geral. Permite você fazer parcerias com profissionais, por exemplo, você pode fazer parceria com profissionais que não fazem o que você faz. Por exemplo, tem alguém que trabalha numa clínica, que tem uma clínica, e você ainda não tem, e você oferece um serviço, né, de parceria para você atender lá, com porcentagem, né, tudo direitinho, para você começar, para você fazer o que aquele profissional não faz. Então, isso é uma maneira de você iniciar, né? Alguns profissionais iniciam locando turno e fazendo parceria com outros profissionais em algumas clínicas, e depois montam o seu próprio consultório, sua própria clínica, e vai crescendo, né? A tendência é essa. E dependendo da sua área também, você entrar na parte de cursos também. Por exemplo, hoje eu atuo tanto na minha clínica, no meu consultório, como na questão dos cursos também de mentoria. E eu vejo vários colegas também que atuam na parte de peelings, limpeza de pele, micropigmentação, toda essa área também, né? Eu vejo vários colegas que também atuam nessa parte também. Pode passar. E o que eu devo saber para empreender, né? Isso aqui é só alguns tópicos básicos, né? Para ter uma noção, assim, do que é, mas é algo bem complexo, né? Mas um norte, né? É saber que a gente vai começar pequeno, mas pensar grande, né? Todo começo, todo início de qualquer grande empreendedor, de qualquer grande negócio, ele começou pequenininho, né? Começou, na verdade, com uma ideia, um sonho, uma vontade, um desejo. E depois, isso foi tomando forma, tá? Então, assim, muitos alunos, às vezes, até pessoas que estão na faculdade ou acabaram de se formar, se sentem muito perdidas, porque eles se comparam com pessoas que já são grandes, né? Então, ele para e pensa assim, fulano já tem um grande negócio, e ele se compara com pessoas que já estão colhendo, né, já estão lá na frente. E não pode ser assim, ele tem que se comparar com onde ele está, a estação que ele está, né, que é no início. Então, é um passo de cada vez, é realmente plantar, estudar, procurar pessoas que já são da área, para pedir, isso também é muito importante, né, pedir opiniões de pessoas que já têm, que já construíram alguma coisa, também é importante. Mas sempre ter essa visão de que é um passo de cada vez, que você realmente vai começar pequeno, como tudo na vida, e depois você vai crescendo. É importante você fazer um planejamento estratégico, né? Uma estratégia de ações, que o que é isso? É você pegar com um profissional da área, lógico, se possível, é melhor, e fazer um planejamento, né? Da sua vida, da sua empresa, né? Que ações vocês vão tomar, que período, porque cada passo que você faz dentro de empresa, o ideal é você ter um conhecimento daquilo que você vai estar fazendo, né? Você plantar, você construir algo, sabendo mais ou menos o que você vai colher, tá? Invista muito em conhecimento, nunca é demais, né? Cursos, palestras, livros, assuntos técnicos e de desenvolvimento pessoal, tá? Você participar de congressos, isso inclusive as pessoas que são pacientes, no caso, clientes, eles veem muito aquele profissional que está sempre em congresso, que está sempre buscando conhecimento, ele é mais valorizado, tá? Do que aquele que ele vê que não faz nada, que não busca, que está sempre na mesma coisa, os anos passam e ele continua do mesmo jeito. Então, isso é importante até para o seu público também. Então, invista em cursos, tá? Invista também em desenvolvimento pessoal. Essa parte aqui que eu falei, desenvolvimento, é porque muito aluno, muito profissional foca só na parte técnica. Só na parte, faz um curso atrás do outro, sem critérios, né? Sem assim, tal área tá dando dinheiro, vou fazer. Às vezes nem se identifica com aquela área, sabe? Ou então faz vários cursos sem critério e faz um curso em cima do outro e nem utiliza o que aprendeu no último curso para fazer um novo, né?
Então, tudo se está relacionado a isso. E a questão do desenvolvimento pessoal, né? Porque também é bom você investir em conhecimento para você, como inteligência emocional, né? Na parte mais interna, né? A parte sua. É importante também, né? Você conhecer o mercado de trabalho, né? O seu mercado na área física, né? Assim, aonde a sua empresa está, conheça os seus concorrentes, vejam que forma eles trabalham, né? Que forma eles lidam com os clientes, conheça o produto deles, sabe? Isso é a forma até de você se autoavaliar, até de você entender aonde você está. Isso é muito importante para qualquer empresa, na verdade. Escolha um nicho e persona. Isso é só um norte, tá? Não é obrigatório. Mas é sempre bom você escolher um nicho, né? Uma área para você se aprofundar, para você ser referência, né? Por exemplo, para as pessoas, quando pensarem em você, lembrarem daquilo, tá entendendo? Por exemplo, um dentista. Ele é dentista, mas normalmente um que é conhecido por ser muito bom em faceta de resina, entendeu? Então, normalmente, quando as pessoas pedem uma indicação, a pessoa lembra logo daquela pessoa, então ele é referência naquilo. E já tem outros que são referência em outras áreas. Então, assim, isso em todas as áreas, né, da saúde. É bom você tentar escolher um nicho, né, que é uma área, e você se aprofundar, para você ser referência naquilo, tá? Então, isso também tem outros fatores, como idade, sexo, né, gostos, enfim. Por exemplo, o meu perfil são mais mulheres entre 35 a 55 anos. Né? A maior parte dos pacientes que eu recebo são esses. Mas tem gente que é mais um público masculino, ou tem outros que são mais pacientes mais idosos, né, de 70, 80 anos. Então, tem muito isso do público, é um nicho. E isso você vai perceber com o tempo, né? Inclusive, que público você atrai. E isso é importante para você, até para você realizar campanhas específicas para esse público, a forma que você se comunica também. Por exemplo, a forma que a gente fala com alguém de 50 anos é diferente daquela que a gente fala com um adolescente, né? Alguém de 15 anos. Então, eu já vou falar de outra forma, né? E isso é importante até para você, a forma que você comunica atrai um público específico, né? O que você mostra também nas redes sociais atrai um público específico, tanto que as pessoas do marketing, elas trabalham muito em cima disso, né? O alinhamento da equipe, né? Então, tem que ter uma assistência pré e pós-venda, né? Pré, na hora de captar o paciente, né? O cliente, e no pós, né? Sobre como foi a experiência dele, como ele foi acolhido e, principalmente, um bom atendimento, né? Ninguém gosta de ser mal atendido, e, independente de onde seja, se você foi num restaurante que é muito bom, mas você teve um atendimento ruim, você já muitas vezes nem volta, né? Então, o produto ele tem que ser bom, mas o atendimento também tem que ser muito bom, tá? Tem que estar alinhado. Então, a sua equipe também tem que estar alinhada, né? Se você tem um atendente, se você tem uma equipe, ela tem que estar gerando esse bom atendimento tanto quanto você, tá? As estratégias de marketing, né, que eu falei, né, sobre mídias sociais, posicionamento de imagem, que hoje em dia a gente discute bastante sobre isso, né, na saúde, sobre a sua apresentação, sobre o seu posicionamento, principalmente em relação às redes sociais também, que hoje em dia é o veículo que mais os pacientes buscam, né? A gente mesmo, quando a gente vai em algum salão, restaurante, qualquer produto ou serviço que a gente vá, a primeira coisa que a gente faz é procurar no Instagram, né, para ver lá os casos e tudo, para ver se a gente vai querer ir ou não. Então, a gente tem que cuidar dessa parte também. E os pacientes, eles, hoje em dia, né, eles não buscam só o serviço, e sim experiências, né? Então, quanto mais o seu local ele puder gerar de experiência agradável, melhor, né? No acolhimento, no atendimento, na experiência. Isso gera em todos os sentidos, né? No olfato, no visual, no atendimento, tudo isso. A questão do networking é muito importante também, né? Você criar vínculo com pessoas que são da sua área e aquelas que não são também, tá? Muita gente tem medo de ter contato com pessoas que são da sua área com medo de concorrência, né? Assim, com medo de, não quero falar com ninguém, não quero nada com ninguém, mas isso é muito importante, você estar convivendo com pessoas que são da sua área, né? De você trocar, inclusive, experiências também, conhecimento, e pessoas que não são da sua área. Então, muitas pessoas buscam, às vezes você está incluído em uma academia, em algum curso, em algum ambiente
que ali você faz amizades e você faz network também, né? Que você compartilha o que você faz e isso faz crescer mais ainda o seu mercado, né? E investir nas redes sociais, isso é importante também para todas as áreas, né? Inclusive, principalmente nós que somos profissionais autônomos, né? Então, você mostrar casos antes e depois, a sua rotina, esclarecer sobre os procedimentos, né? O que é, para que serve. Porque hoje em dia, né, muitos pacientes e clientes, né, eles procuram no Google, mas na verdade você que deveria passar esse esclarecimento para eles, né? Pode passar. Então, como eu falei, né? Como devo saber para empreender, que eu já comentei, pode passar. E que hoje as pessoas, né, como eu havia falado, não buscam só produtos, mas também e não só o serviço, mas sim a experiência, né? Então, hoje em dia, né, como eu vejo o empreendedorismo na área da estética, tem a parte técnica, né, que é essa parte que eu falei, do marketing, da questão das mídias, na questão de ter realmente uma equipe boa de contador, para fazer a gestão, que hoje em dia, além de você ser o empreendedor, você tem que ser um pouco de gestor também, inclusive delegar funções, né? Por exemplo, aquilo que você não é bom, é importante você captar alguém para a sua equipe que seja bom naquilo, né? Até para você não ficar sobrecarregado, né? Então, você não pode ser o faz tudo, né? Até porque você não faz tudo tão bom. Por exemplo, eu não sou tão boa em marketing, mas eu tenho pessoa que é boa, entendeu? Que consegue trabalhar ali, que dá ideia de vídeo, ideia de postagem, e eu não sou nada boa na parte de contabilidade, então eu tenho um contador que faz essa parte direitinho do financeiro, eu tenho uma pessoa que faz parte da gestão do financeiro, então tudo isso também é importante, porque tem gente que quando começa, lógico que no começo você não tem como fazer isso, né, pela questão financeira, você está iniciando a empresa, mas com o decorrer do tempo, isso é até importante para que você cresça mais, né, porque quando você está muito sobrecarregado, você deixa de expandir, tá? Então, você delegando funções, pegando pessoas que são especialistas naquilo, ajuda muito mais, tá? E isso que eu falei do empreendedorismo na estética, que eu falei, está muito ligado hoje à qualidade de vida, né? A questão da autoestima, não só do serviço. Então, a gente hoje não vende serviço, né? Quem trabalha com estética vende a questão da autoestima, que implica em trabalho, em qualidade de vida, relacionamento. Então, isso implica em várias outras áreas, tá certo? Pode passar. E é isso, né? E espero que tenha conseguido esclarecer um pouquinho de como funciona, né? Essa parte da gestão, de empreender, de ter seu próprio negócio. São algumas dicas, né? Mais básicas, realmente, para quem não conhece, quem não conhecia, né? Como é a parte da harmonização. E aqui está o meu Instagram, para quem quiser tirar alguma dúvida, trocar experiências também, né? Perguntar algo para quem, né? Às vezes eu recebo muitas perguntas de quem está fazendo alguma faculdade, né? E que não sabe ainda que ramo seguir, um direcionamento, né? E no que eu puder ajudar, eu estou disposta, né? A tirar dúvidas, a esclarecer, assim como eu também tive muita dúvida no início, né? Eu sou formada há 10 anos, fez agora em dezembro, então tive uma longa trajetória aí, né? Mudei um pouco de onde eu iniciei, né? Que foi na parte da odonto em si, hoje eu já estou em outro ramo. Então, assim, isso tudo, né, às vezes gera uma certa ansiedade nos alunos, mas que com o tempo, né, a gente pode ir transformando de uma forma mais amena, tá bom? Doutora Luana, a gente agradece muito a sua presença, a sua palestra foi enriquecedora, bastante conhecimento, e a gente quer agradecer também por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Esperamos encontrar você em outros congressos, em outras edições. Se quiser. A gente agradece muito mesmo. Muito obrigada de coração. Tá ótimo. De nada. Tchau, gente.